Amados, hoje nós iremos aqui a nossa série de Timóteo, tá legal? Iremos caminhar aqui, percorrendo as linhas do capítulo de número 2. E será muito gracioso para a gente hoje trabalhar o nosso tema, né? Nosso tema de hoje é o bom soldado. Quem já serviu aqui as Forças Armadas, independente da área? Quem já serviu? Ok? Quem já serviu, pessoal? Amém, beleza? Você sabe que servir a uma força armada dessa, quando você se alista ao Exército Aeronáutico Marinha, né, você está se alistando para uma guerra, né? Você está ciente que você está ali sendo preparado, sendo levado a momento, muito obrigado, viu? Sendo levado a momento de extrema exaustão, para quê? Para que você, na verdade, se houver uma guerra no seu país, você é um forte candidato a estar lá. Então, mediante uma guerra, nós somos levados a momentos de colapso, né? Momentos de exaustão, momento no qual você, não sei se você repara que um treinamento militar, ele é te levado ao extremo físico, desgaste físico, e também você tem pouco recurso quando você está em treinamento. Isso, você tem uma qualificação de alimento e de água para que você saiba sobreviver em situações extremas, né? E hoje nós iremos falar um pouco disso, por quê? Porque a Bíblia ela é muito inteligente, o autor, né, é muito inteligente, quando ele diz as coisas que nós nos emparelhamos com ela e conhecemos aplicando da forma bíblica, ou seja, o que a gente conhece lá fora, como muitos levantaram a mão, e você deve ter tido ou tem um familiar também que serve algum tipo de força armada, você sabe que essa pessoa tem que estar com barba feita, tem que estar com uma roupa impecável, tem compromisso com o horário, senão prisão. Sim senhor, não senhor. Estava agora segunda-feira com uma pessoa em que ela é militar, lembrei agora, tratando um negócio com ela, e ela tem a mesma idade que eu, e ela toda hora me chamando de senhor. Eu falei assim, estou me sentindo muito velho. Eu não consigo largar isso, isso é de mim, é do meu militarismo, é da minha vida, é minha carreira, é meu estilo, entendeu? Então, trabalhar com militar às vezes é bom, porque o cara tem regra, né? Tem compromisso com o horário, reconhece a autoridade, tem respeito, entendeu? Geralmente é para ter. Se tem alguém que não é assim, esse cara, ele só está de enfeite no militarismo, porque o militarismo é feito de regra, ok? E esses dias eu aprendi também que regra requer ordem, pois muita gente fala assim, não vou para a igreja não porque tem muita regra. Não é que é regra, a palavra mais traduzida é ordem. A igreja quer colocar a sua vida em ordem. Não vou casar porque eu não gosto de ficar de obediente a ninguém. Não, não é questão de obediência, o se abster de muitas coisas, é botar a tua vida em ordem. Então tudo aquilo que as pessoas te cobram, ela está querendo organizar a sua vida, está querendo colocar a sua vida em ordem para que tudo dê certo para você, amém? Põe a mão no coração, vamos agora orar para que nós possamos ler a palavra do Senhor. Deus, fale conosco nessa noite. Oramos para que a pessoa do Espírito Santo atue em qualquer lugar dessa igreja, em cima, embaixo, à frente, atrás, que o Senhor tenha total liberdade para falar conosco. Não deixe que nossos corações saiam desse lugar. Fale conosco, abra nossa mente, nosso entendimento, que haja em nós um só Espírito, o Espírito da verdade. Peço que a tua palavra agora seja enviada com poder e autoridade, que ela dê forma em nossas vidas, traga para nós um estilo de vida melhor, no qual agrada ao Senhor. Abençoe, Deus, a todos que aqui estão presentes, aqueles que estão chegando a caminho, aqueles que não puderam por algum motivo, os guarda também e nos abençoe nessa noite, que tenhamos um culto de adoração ao Senhor. Assim te oramos em nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Obrigado. Então o nosso tema de hoje é o bom soldado. Repete comigo qual é o tema? Naquilo que a gente fala de prestar conta a alguém, você tem um superior na sua vida, todos vocês devem ter. Vocês prestam conta ao superior daquilo que foram chamados para ser? Quem acha que você é um bom auxiliar naquilo que faz para alguém? Levante sua mão. Gente, 50% só, os demais estão reprovados. Quem acha que você é bom, um soldado? Quando eu digo soldado, um bom servo, um bom funcionário, né? Um bom aluno, um bom filho, uma boa esposa. Você é bom naquilo que você está servindo alguém, ok? Quem não levantou a mão é ruim, né? Agora é 100%, né? Tá certo, tá certo. De verdade, você tem uma vida de relatório, ok? O seu patrão sabe por que você faltou, né? A quem você serve sabe da sua vida, como que ela é literalmente. Essa é a performance, ok?
de um soldado, de um auxiliar, de alguém que serve. E nós iremos caminhar aqui a segunda carta de Timóteo, capítulo 2, e o verso de número 1. Vamos fazer uma leitura aqui, se Deus permitir, até o verso de número 7, e depois a gente vai picotando todos eles. Posso ler com vocês? Sim ou não, irmãos? Diz assim: meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine às pessoas a confiança que possa transmitir a outros também. Suporte comigo o sofrimento de um bom... O sofrimento de quê, pessoal? Pessoal da mídia do telão, mais rapidinho, vamos lá. Suporte comigo o sofrimento de o quê? E qual é o nosso tema? Um bom soldado de quem? De Jesus Cristo, ok? Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizer poderia não agradar ao oficial que o alistou, ok? O atleta não conquista um prêmio se não seguir regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que estou dizendo, o Senhor ajudará a entender todas as outras coisas. Vou fazer aquilo que eu costumo fazer com vocês, uma réplica de leitura. Cada um vai ler um pedaço. Eu começo e vocês terminam e nós iremos chegar até o versículo 7. Quem está comigo? Por favor, então, meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Vocês... Não, está ruim, gente, está embolado. Vamos lá juntos, todo mundo. 1, 2, 3. Você, parabéns. Suporte comigo o sofrimento do bom soldado de Cristo Jesus. O atleta também não conquista o prêmio se não seguir as regras. Muito obrigado. Pense no seu trabalho, pense no que estou lhe dizendo. O Senhor ajudará a entender essas coisas. Eu vou ficar com essa frase 7 e vamos falar todo mundo junto. 1, 2, 3. Pense nos... Todo mundo junto, vamos lá. Pense no que estou lhe... O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Quem recebe essa palavra manifesta aí uma reação que endosse o poder e a autoridade para ela. Bom, é bom ter alguns militares aqui, pois eu acabei de ligar para um para saber se isso está em vigor ainda. Eu vi uma emenda com uma PEC de 21/21, em que diz literalmente uma parte do trecho bíblico. Entendo eu que as leis civis atuantes de hoje, todas elas, a grande maioria, foi tirada como espelho da Bíblia. Toda ela foi tirada como espelho da Bíblia. Quando você olha o Pentateuco, tem regras lá, regras humanitárias, regras de convivência, regras como você deve se comportar, como deve ser a sua casa, o respeito ao próximo e tudo mais, ok? Sabendo também que as leis casamentais de hoje também são bases na Bíblia, né? Sobre a questão do divórcio, do casamento. Então, a Bíblia é um espelho. Queira ou não queira, você está na faculdade, você está num trabalho, em qualquer outro lugar, você está e vai evidenciar alguma coisa que foi extraída da Bíblia. Como é que pode? Um livro cheio de pérola, né? Um livro que quando você é um empresário, quer montar um negócio, a Bíblia parece que abre, ela te dá uma aula, não de coach, mas uma aula das verdades bíblicas de como você deve se tornar uma pessoa próspera no seu negócio. Um livro que você vai casar e quer saber como será o seu casamento, a montagem da sua família, sua esposa, marido, ou criar filhos. Um livro que você abre e você vai ver justamente como conduzir a sua família e daí por diante. Tendo essa regra hoje, oro para que essa verdade de hoje, do bom soldado, e essa palavra que parece ser apenas uma palavra para a igreja e para a crente, se torne uma palavra no qual possa atingir áreas da sua vida lá fora.
Que a pessoa do Espírito Santo que oramos, entregamos esse culto, tenha responsabilidade. É para isso que ele faz, ele está aqui, né? De levar essa palavra nos momentos de crise seu lá fora, seja na sua casa, seja na faculdade, seja num trabalho, seja em decisões da sua vida pessoal, que hoje essa palavra, ela tem essa elasticidade de ser muito mais abrangente do que num simples espaço de metro quadrado no qual nós estamos aqui. Quem recebe essa palavra aqui, ela vai ser aplicada. Bom, não tem como entrar aqui se não dar uma raspinha lá no que falamos domingo. Para quem não veio domingo, torne a saber, e quem veio, replique isso no seu coração, para que a gente possa caminhar aqui. O que é que nós vimos domingo aqui? Vimos o capítulo 1. Qual é o capítulo 1? Paulo está preso em Roma, na sua terceira viagem missionária. Agora ele vai ser morto pelo Nero, o imperador que comanda Roma. O Nero é um homem malvado, valente, anti o cristianismo. O Nero manda tocar fogo em toda Roma. Os historiadores dizem que 60% da cidade foi condenada e queimada, e ele mandou tocar fogo, criminal o fogo dele, e ele culpou, já que ele não gostava dos cristãos, ele culpou todos os cristãos pelo fogo que ele mesmo mandou pôr em Roma. As pessoas dizem que ele queria dizimar, porque não gostava dos cristãos, e causou ali sim, uma perseguição muito grande, ferrenha. E outra coisa também que botou esse instinto para fora para ele, era que ele queria construir uma cidade do jeito dele. A herança que veio para ele não queria construir do jeito dele. Então, destrói tudo, e a causa é, eu quero fazer do meu jeito, e culpa essa migalha de cristão que anda por aí falando de Jesus Cristo, que eu não acredito, ok? Então, Paulo está instruindo a Timóteo na primeira carta. Paulo está preso, mas a palavra de Deus está solta, e Paulo vê por cartas e vem se tornar sabido a ele, em que os cristãos da igreja de Éfeso pararam de cultuar. Está todo mundo fugido, todo mundo no seu canto. E aquele que ele instruiu, Timóteo, que ele ensinou, desde o capítulo 1 da primeira carta, são 7 anos para a segunda, ele também está sem pregar. Aí lembra do culto de domingo passado? Mantendo uma chama acesa, né? Aí Paulo escreve para Timóteo, no capítulo de número 1, no verso 7, se eu não estou enganado, lembra das mãos que eu pus em você, e o dom que Deus te deu através das minhas mãos, ou seja, aviva a tua obra, Timóteo, volte a pregar. Então, o assunto era que Timóteo, no capítulo 1, parou de pregar, abandonou a fé, abandonou o ministério, abandonou tudo. Agora parece que voltou a funcionar. Aí já que Timóteo voltou, agora já que ele venceu o problema de fora, né? A informação que veio de fora, agora não para mais ele, agora ele vai resolver os problemas de dentro. Aí agora Paulo vai instruir notoriamente aquilo que ele foi chamado para fazer. Paulo agora vai instruir a Timóteo aquilo que ele deve continuar fazendo. Na verdade, Timóteo, foi para isso que você foi chamado. Timóteo agora vai estar atuante na sua convocação, aquilo que ele tem um dom, aquilo que as mãos puseram para ele resolver. Aí nós encontramos aqui agora que Paulo chama ele de um bom soldado. No verso 1 e 2 ele diz assim, meu filho, que tratativa maravilhosa, né? Seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, Timóteo, você está banhado na graça, não tem como dar errado, pode fazer que vai dar certo. Você me ouviu ensinar as verdades confirmadas por esse tempo todo, Timóteo. Como foi na tua avó, como foi na tua mãe, agora é em você. Você me ouviu ensinar essas verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Ou seja, quando Paulo pregava, tinha testemunhas que endossava, como Gamaliel, que é uma pessoa muito respeitosa, como outros no qual já foi apresentado, que incorporaram ali, deram forma ao ministério de Paulo, convalidaram o ministério de Paulo. Paulo não dizia assim, eu curei em nome de Jesus. Não, tinha alguém dizendo assim, Paulo curou, eu estava lá. Paulo, ele, na verdade, teve Ananias para confirmar a sua ascensão. Quando Paulo vai dizer que ele, a caminho de Damasco, no Atos capítulo 9, ele se tornou cego porque perseguia Cristo, as pessoas testemunharam, o Ananias mesmo foi testemunha dele, e os próprios apóstolos agora. Então Paulo está cercado de testemunha. O que Paulo está se ressaltando aqui para Timóteo? Você viu que o que dois ligar na terra é ligado no céu. Você viu, Timóteo, que não só eu falei a verdade, como aqueles que estavam do meu lado. Ou seja, é muita gente para você desacreditar, Timóteo. Então ele dá um incentivo para Timóteo, dizendo que as testemunhas eram confiáveis. Agora, ensina as pessoas a confiar, a confiança que possa transmitir a outros também. Nós lembramos que nós estamos no ano de quê, pessoal? Timóteo. Então nós estamos no ano de quê? Discipulado. O que Paulo está dizendo? O nosso ano aqui para Timóteo. Timóteo, não fica parado. Assim como eu fiz na sua vida, faça na vida de outro. Está claro o nosso ano.
né? O que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, eu instruí você, instrua outro. Timóteo, eu te ensinei, ensine outro. Então é o nosso ano de Timóteo aqui no capítulo 2 e também no verso 2. Ensine outras pessoas. O pouco que você sabe, tem gente que não sabe nada, já vai validar a vida de alguém, ok? Então não omita a ensinar o próximo. Tem gente querendo saber aquilo que você está aprendendo agora. Tem gente querendo saber aquilo que você já aprendeu ontem. Tem sempre alguém querendo aprender. Se encontra no livro de Atos o eunuco indo a Jerusalém para adorar. E ninguém ensinou ele lá, não sei o que houve naquele culto, que não explicaram muito bem, mas ele voltou para Candace, para o país de origem dele, para a África, lendo a palavra. E o Espírito Santo transportou o Filipe para lá, dizendo para ele assim, ensina ele. E o Filipe chega até esse homem e pergunta, você entende o que lê? Ele fala, como não entendo? Como entender se não tem ninguém que me explique? Então aquilo que Deus já te revelou, tem alguém lendo, mas não está entendendo. Sabe por que tem gente lendo uma letra, e a letra está matando muita gente. Tem gente que precisa da revelação que você carrega. A revelação que você carrega é aquilo que vai trazer discutindo. Quando eu falo de Israel, parece até mentira. Mas é mais ou menos isso aqui que eu estou falando para vocês. Eu não estou aqui puxando sarda para Israel, não. Quando você vai em Israel, você começa a colorir aquilo que você já leu. É como se você estivesse dando vida a um boneco que está parado, entendeu? A sua mente começa a trabalhar. Então aquilo que você já sabe, repete comigo, aquilo que eu sei, tem gente que não sabe. Diga, essa unção não pode morrer comigo. Diga mais alto, a unção não pode morrer comigo. Quando você diz de morte, você pensa em quê? Pensa comigo no cemitério. Pensa quantas pessoas estão lá com projetos que nunca fizeram, com sonhos que nunca realizaram. Mas eles estão lá e você está aqui como morto. Tem muita gente que está no mesmo estado, em lugar diferente, lugar de vida, mas pensando como morto. Eu tinha um sonho, eu tinha um propósito. Ei, meu irmão, você está vivo pelo amor de Deus. A unção morta é unção inválida. A unção, ela quer tanto pegar uma próxima geração. Pergunta para mim, como? Eliseu não morreu? Não teve sucessor. Enterraram um soldado lá de Eliseu. Só jogaram o cara voltou à vida. Você está entendendo? Deus está desesperado para manifestar aquilo que Ele disse ao teu respeito. Deus está desesperado. Quando eu falo desesperado, não é que Deus cancara os cabelos, não. Mas Deus está numa forma ansiosa, doido para realizar as proezas que Ele disse. Ele diz em Jeremias 29:11, eu bem sei que pensamento tenho sobre vós. Irmãos, tem algo para acontecer nesses próximos dias, que Deus quer usar a nossa vida de uma forma tremenda. O que vai acontecer, eu ouvi ontem, é uma verdade, já venho falando isso há muito tempo. Lembra quando eu falei do lado financeiro, a crise que vai vir sobre o nosso Brasil? Parece que é aquela crise de José, onde os espertos irão prosperar debaixo dessa crise, onde aqueles que têm o Espírito de Deus irão governar debaixo dessa crise. Vai vir um momento de muito desespero, pessoas não saberem o que fazer. E você, meu irmão, vai ter a palavra de Deus. Você vai ter a resposta de Deus. Recebe isso aí, meu irmão, porque esse tempo é um tempo de governo para a igreja. Quando eu digo para a igreja, não é para aqui, é para aqueles que temem a Deus, aqueles que servem a Deus. Não andarão em desespero, não andarão sem direção. Quando Deus dá uma crise, Deus te leva a algum lugar. A crise que veio para Elias, Deus levou para o Querite. Deus vai botar água do seu lado, vai botar pão na sua mesa. Não é tempo de nós desesperarmos, é tempo de nós confiarmos no Senhor e na força do seu poder. Então nós estamos caminhando debaixo de um discipulado, e é bom você observar isso tudo e acreditar e ler nisso tudo. Talvez essa palavra não seja para hoje, mas é para amanhã para você. Uma hora ela vai ter ativação na sua vida. E Paulo agora cria o nosso tema de culto dizendo assim, suporte comigo o sofrimento de um bom soldado. Irmão, soldado no quartel sofre. Chamado aquela coisa assim, quem entra como um pé preto, né? Sofre ou não sofre, irmão? Mas um PQD também sofre, irmãos. Cada um tem um sofrimento daquilo que quer galgar. Se o cara também quer um patamar mais alto, ele vai sofrer do nível daquilo que ele quer conquistar, irmãos. Não há ganho sem sofrimento, meus irmãos. Tem uma frase que as pessoas dizem sem esforço, sem ganho, né? Em academia, alguma coisa assim, sem esforço, sem ganho. É isso que você falou aí, tá? Desse jeito, você está ciente. Tudo na vida é debaixo de um esforço. O reino dos céus é tomado também à força. Aí Paulo diz para Timóteo, Timóteo, você é um soldado. Você foi alistado para isso.
E olha o que ele diz: suporte comigo o sofrimento de um bom soldado de Cristo Jesus. Quem pode bater continência para o general Jesus aí? Pelo amor de Deus, aquele barulhinho que é gostoso, gente. É isso. Não, junta, assim vai reprovar. Assim vai reprovar. É assim a ordem, a fila de comando? Hã? Vamos lá. 1, 2, 3, sentido. Caramba. 1, 2, 3, sentido. Que isso, gostei. Olha lá. Os militares ficam de pé, por favor. Os militares que já serviram e que servem. Fica de pé, por favor. Só os militares, vamos ver se eles têm sincronismo. Aleluia. Atenção, pelotão. 1, 2, 3, sentido. Ageu. Como é que é a ordem de comando? Não, a ordem é minha, Ageu. 1, 2, 3, sentido. É isso aí, tá certo. Mandei sentar, soldado? Poder descansar. Garoto, pode sentar. Aqui, ó. Quando Paulo instrui a Timóteo a ser um soldado, ele está dizendo: Timóteo, tem regra. Para ser um pregador, para servir a igreja, para ser um obreiro, para ser um marido, para ser uma esposa, para ser um filho, para ser um funcionário, para ser um patrão, tem regra. A regra eu quero que você entenda como ordem. Tudo na vida tem que ter ordem. Ordem e progresso. Se eu quero sucesso, eu preciso colocar a minha vida em ordem. E é o que Paulo agora chama a atenção de Timóteo. Paulo, ele diz para Timóteo: você é um bom soldado. Você pode dizer: eu sou um bom soldado? Não existe soldada? Não, é frouxo, né, negócio, né? Todas as mulheres gritam igual os homens aí: eu sou um bom soldado. Eu sou um bom soldado. Amém. Desse jeito, o grito das mulheres foi mais forte que o homem? Ou foi só elas dessa vez agora? A igreja toda: eu sou um bom soldado. Bacana demais. Paulo chama a atenção de Timóteo para isso. Por quê? Porque vai haver regra para aquilo que você quer galgar. Aonde você quer chegar? Se você não se abster de uma regra, ele vai citar o atleta. Ninguém consegue participar de alguma plataforma de atletismo ou alguma prova se não se abster de algumas coisas que pessoas naturais fazem. Então talvez muitas pessoas não tenham tido êxito, por quê? Porque nem têm cumprido a regra daquilo. Por exemplo, eu quero uma faculdade de medicina. Cara, no livro. Eu quero correr uma maratona. Fecha a boca. Exercício. Está entendendo? Eu quero casar. Vai se arrumar, fica cheiroso. Está entendendo? Então, a gente precisa galgar algumas coisas para que aquilo que a gente tanto sonha seja uma realidade. Diga: eu sou um bom soldado. E ele vai dizer: nenhum soldado deixa se envolver nos assuntos da vida civil. Estava agora aqui em minutos, lembrei do pastor Castro. Ele está tirando serviço lá em Belo Horizonte. Vai passar uma boa temporada lá, acho que até maio. E eu liguei para ele. Belo Horizonte? É no sul, né? Rio Grande do Sul, então errei. E aí eu perguntei a ele, falei: meu filho, deixa eu te falar um negócio. Eu estou lendo aqui, que veio na cabeça aqui, que Paulo disse que Timóteo não pode se envolver na vida civil. Aí eu li na internet aqui que tem uma PEC, não sei se o senhor entende de regra, de lei. Aí eu vi que tem uma PEC, uma emenda de 21/21, só vi isso, que proíbe qualquer soldado alistado no exército a galgar ou a trabalhar em qualquer outra coisa no estado civil. Ou seja, já que ele é militar, ele tem que ser só militar. Não pode. Tem uma exceção, que ele pode dar aula, só para educação, ser professor. Aí ele: procede, pastor, informação. Eu falei: sentido, sargento. E é real. Olha o que Paulo diz, nenhum soldado se deixa envolver com um assunto da vida civil. Pastor, o que você quer dizer com isso? Para Timóteo era a igreja, era o pastoreio. Timóteo não podia ter duplicidade de informação lá fora. Ou é lá fora, ou aqui dentro. Pastor, e para mim, o que você quer? Por que está olhando para 2 caminhos? Só há um caminho. Crie naquilo que você quer e vai em linha reta. O nobre projeta coisas nobres, pela sua nobreza há de perseverar. Isaías 32:8. Tem muita gente que diz que é nobre, mas está faltando perseverança. Você sabia que as pessoas que venceram já fracassaram? Todos que venceram têm uma diferença entre o que desistiu, o que fracassou. O que fracassou e o que venceu tiveram a mesma etapa, só porque aquele que fracassou tem diferença que aquele que perseverou conseguiu êxito. A luta vem para os dois.
A casa da rocha, Mateus capítulo 7, mostra pra gente que a chuva vem para a casa da rocha e a casa da areia. Mas qual a casa que tem durabilidade? Qual a casa que tem resiliência, persistência? Qual a casa que sabe onde quer chegar? A plataforma é o quê? Botar foto no Instagram para dizer que você venceu? Não, meus irmãos. Faz as coisas no secreto, que é o tempo delas, Deus vai revelar para todo mundo. Constrói o pouco, faz o pouco, se contenta com pouco, deixa que ao tempo Deus apresenta Davi. Entendeu? Eliabe pode estar na guerra, mas não vence gigante. Davi está no pasto e vai vencer o gigante. Talvez tem gente aqui nessa noite hoje, lá nas coisas pequenininhas ainda, tomando conta das ovelhas, sendo desprezado pela família, por si próprio. Talvez nem você acredita em você. Mas, meu irmão, aquilo que é pouco hoje, Deus está só te dando habilidade para você derrubar gigante. Talvez hoje você paga um boleto de R$100 para o seu produto, mas daqui a um tempo vai ter muitos zeros depois do 1 na frente. Fala para essa pessoa que eu disse literalmente aqui: se abrir uma barbearia numa rua, alguém vai querer abrir. Eu vou falar, já que eu falei, já está na internet. Você não é daquele que anda cheirando o peido do outro. Gostou ou não gostou? Só não voltar no próximo culto. Estou brincando, pode voltar. Tem gente peidando e você cheirando o cheiro. Meu irmão, você tem a sua essência, você tem o seu dom, você tem o teu chamado. Não fica olhando para aquilo que está dando certo para os outros, não. Entra para o quarto que tem uma revelação para você, irmãos. Eu já falei e torno a repetir, me lembro das boleiras. Come um bolo de uma pessoa e come o bolo da Inara. Desculpa as boleiras aqui, mas come o bolo da Inara. Você fala, que é isso? Meu Deus do céu. Então existe bolo e existe o bolo da Inara. As mulheres sabem que existe sutiã, mas existe o sutiã. É ou não é? Existe o teu marido te levar para um hotel, né? Uma pousada, e existe um resort. Sim ou não? Existe o teu marido falar assim: vamos viajar para Cabo Frio e outro para Paris. Então, existe o O na frente que tem a diferença. Você está entendendo? Dá um abraço na pessoa do seu lado e fala: é você essa pessoa. Do O maiúsculo. Aquele que nasceu para galgar coisas extraordinárias. Só não se envolva com a vida civil. O cara está na igreja, mas está com as coisas do mundo. Tem compatibilidade um cristão trabalhar com um bar de bebida? O cara está na igreja, mas abre o bar para vender cerveja. Eu não bebo. O mal que você não quer para você, você vai desejar para outro? De dia o cara é crente, de noite é traficante. Tem. Na igreja o cara dá dízimo, lá em fora passa cartão dos outros. Por que a tua vida não rompe? Porque você não é autêntico. Você não é verdadeiro. Deus conhece os soldados dele. Está comigo aí ou não está? O que Deus está dizendo para a gente? Sem duplicidade. Ou é meu, ou é deles. Quem é do Senhor aí? Quem já escolheu o lado para ficar? Levantou a mão meio assim, né? É que eu estou caminhando, pastor, devagar. Tudo para Deus é devagar. Para aí, irmãos. Está na hora. Na hora da igreja levantar, quem é do Senhor, dizer não. Daniel entrou na Babilônia. Sabe quantos jovens tinha com Daniel na Babilônia? 10.000. Sabe o que é isso, irmão? A gente faz uma soma exata de 4 jovens. Chamamos Sadraque, Mesaque, Abednego, Beltesazar, que é Daniel. Os nomes foram trocados, Sadraque, Mesaque, Abednego. Mas eram 10.000 jovens levados para lá. Por que 4 decidiram no coração? Pega a história de 9.996, sumiram. Pega a história de 4, permaneceram e lemos até hoje. Está entendendo que Deus quer que a gente entre na regra, porque a nossa história será contada? A grande diferença foi, Daniel está na Babilônia. Tinha manjar do rei, tinha as iguarias do rei. Ele falou assim: assentei no meu coração, não quero isso, a não me contaminar com a mesa do rei. Está comigo aí, irmãos? O mundo está oferecendo o que para a gente? Tudo e mais um pouco. Mas a gente tem que negar, irmão, porque a verdade do cristão, da igreja, porque existe igreja muito cheia, irmãos. O que mais a gente está vendo? A casa precisa estar em ordem, senão o vento vai levar o telhado. Nós precisamos, irmãos, andar no nível da verdade. Tem alguém comigo? Amém. Então ele diz, que os soldados não podem se envolver em assunto da vida civil, irmão. Ou seja, se é daqui, é daqui. Se é de lá de fora. Então, Apocalipse 22:11 diz assim, o puro se purifica cada vez mais. O sujo se suje cada vez mais. Meu irmão, meio limpo não vai ir para o céu.
Não existe meio arrebatamento. Quando Jesus voltar, daqui para cima ele vai levar, porque eu me santifiquei daqui para cima. Irmão, a Bíblia está chamando você de corpo, não é metade. Então quando o Senhor vier, Ele vai te levar por inteiro, ou Ele vai te deixar por inteiro. Então não adianta falar que melhorou uma área e a outra não está compatível. Deus quer que nós sejamos santos dentro e por fora. Não gostou não, né? Mas coisas boas, você levanta a mão, né? Quem vai receber vitória? Recebe isso também, irmãos. Isso é ordem, Deus está espreitando você, para que Ele possa te abençoar, meus irmãos. E olha o que ele diz aqui sobre o soldado. Ele não deve se envolver na vida civil. Diga assim: nada lá de fora tem a ver comigo. Porque o fulano é da igreja e fuma. O problema é dele, meu irmão. Você não é ele, vai ficar no peido dele? Nunca mais vou esquecer isso, o peido do outro agora. O fulano é da igreja faz isso. O fulano da igreja tem gatunete. Você é crente, cara. Você é diferente, tem que ser chamado para isso mesmo. O momento que as pessoas dizerem assim, ia lá, careta, você está agradando a Deus. No momento que alguém te comparar com alguém, fala, mas o fulano da igreja faz. Tem que ter um para não fazer. Porque na Babilônia, quando o rei Nabucodonosor mandou que todos pudessem encurvar, tá 3 meninos lá assim, ó. Daniel está dentro do palácio, 3 meninos lá assim, ó. Uma multidão se encurva e os meninos estão lá. Deus só precisa de 2. Eu estou aqui, quem é o outro? Se tiver 3 é melhor, se tiver 4 é legal, 5, 6, 7. Cadê os 100? Cadê os 300? Cadê os milhares do Senhor? Dá um grito de glória a Deus nessa noite aí, meu irmão. E ele diz assim para Timóteo, olha, verso 6. Lembrando que Timóteo é um jovem, tá? Um jovem pastor que tem ainda muitas coisas para conquistar na sua vida, tais como casamento, família e etc e tal. Verso 6. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher do fruto do seu esforço. Desculpa, eu pulei o verso 5, gente, me perdoa. Vamos lá. O atleta não conquista o prêmio se não seguir regras. O trabalhador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Então preste atenção, eu quero destacar 3 coisas. Volta lá no verso 4 e coloca para mim assim, ó, verso 4, diga para mim assim: assuntos da vida civil. Então ele traz o espelho de um soldado para dizer, o soldado não pode se envolver em assuntos da vida civil. Agora ele traz no verso de número 5, bota aí por favor, a palavra atleta. E o que ele cobra do atleta é regra. Então não existe atleta sem regra. Todo atleta tem que ter regra. Você não vê? Tem um atleta aí que falaram aí, ó, pulou a Sapucaí no carnaval e ficou fora da semifinal. Até rimou, né? Aí, ó. Aí tá lá um monte de meme na internet. Sapucaí dias antes, fora da final no dia seguinte. Por quê? Regra. Atleta tem que ter uma boa noite de sono, uma boa alimentação. Atleta não tem tempo para ficar onde todo mundo está. Atleta não é povão. Atleta às vezes é ele solitário e o sonho dele. Você quer um tipo de gente dessa para a seleção? Gabriel quer. Está comigo aí, não está? Você é daquele que ganha uma vitória e vai para a vida comemorar? Por exemplo, o time ganhou, vai para a boate para comemorar. Irmão, quando Jesus tinha uma vitória, ele ia para o monte para orar. Talvez esse tenha sido o nosso perigo. A gente está vencendo e explodindo, fazendo culto de ação em graça. Venceu? Vai para a mata, no secreto, dizer, Deus, eu venci, mas a vitória é sua. Alguma vitória? Bota logo na internet, né? Mudou de habilitação, ou ganhou habilitação, vai para a internet. Pessoal, tirei! Antes de apresentar a qualquer pessoa, Deus, aqui está a primícia, ó. Olha aqui a minha aprovação da CNH. Aqui no altar dizer, Deus, obrigado por todas as minhas vitórias e conquistas. E aí ele diz sobre 3 coisas. O soldado não pode se envolver na vida civil. O atleta não pode deixar de seguir regra. E o trabalhador não pode deixar de trabalhar. Tudo para Timóteo. Timóteo, você é um soldado. Não se envolva com a vida civil. Timóteo, você é um atleta. Cumpra as regras. Timóteo, você é um trabalhador, um lavrador, desculpa, trabalhe. Então ele diz, soldado, atleta e lavrador, vida civil, abstenção e trabalho. Já pensou se a gente pega esse tripé para a gente? Por exemplo, não vou me envolver com a vida civil,
Vou me abster das coisas do mundo e vou trabalhar arduamente para Jesus? Uau! Monta esse tripé na sua vida, sucesso garantido. Está comigo aí, não? É o que Paulo diz para Timóteo. Ele diz assim, ó: pense no que estou lhe dizendo, o Senhor ajudará a entender todas essas coisas. Paulo usa aqui, irmãos, metáfora, como soldado, o atleta, o lavrador, para ilustrar a necessidade que nós iremos enfrentar dificuldade. Irmãos, é fácil vencer um pódio, seja qual for o esporte, no atletismo? Não. Mas o dia da vitória dessa pessoa não está naquele dia, está na história que ela se teve abstenção. Por exemplo, os amigos saíram, ela foi se exercitar. As pessoas fizeram alguma coisa, a família fez alguma coisa, mas ela teve a vocação e dedicação. Tudo, meu irmão, que há uma dedicação nossa, tem um êxito no final, tem uma recompensa. Ele termina dizendo que o trabalhador, aquele que se esforça, irá receber recompensa do seu salário. O que falta para a gente justamente é isso, dedicação, irmãos. A gente não se dedica. A gente precisa de dedicação, é a chave do negócio. A primeira pessoa a acreditar no seu sonho tem que ser você, porque Deus já acredita. Deus já acredita. Você precisa se esforçar, se empenhar, se dedicar, abraçar o seu sonho, irmão. Mas para que esse sonho seja uma realidade, não esqueça, trabalhe nele, ok? Cumpra as regras dele e não se misture com a vida civil, com as coisas lá de fora. Duas pessoas para dizer amém? E por que Paulo vai dizer isso? Agora entramos no meio da mensagem, no verso 8 ao 13. Lembre-se que Jesus Cristo, descendente de Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que vos anuncio. E por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso, disse Paulo. Mas a palavra de Deus não está presa. Paulo preso, a palavra solta. Paulo preso, a palavra solta. Paulo preso, a palavra solta. O que a gente aprende com isso, irmãos? Existe um momento na nossa vida que parece que a gente está preso, né? Uma doença, uma necessidade, uma escassez, mas a nossa boca jamais pode deixar de falar do nome do Senhor. Paulo é um exemplo para a gente. Não consegue, meu irmão, sair, está enjaulado, mas ele manda carta, ele motiva. A melhor condição para nós falarmos de Cristo, irmãos, é no momento da nossa dificuldade. Os nossos desertos mostram para nós quem nós somos de verdade, nos tornam mais sensíveis à voz de Deus. Tem gente que cisma em matar outro no momento da sua dificuldade. Está muito ruim. Me diga alguém que reclamou da situação que está vivendo, que saiu dela. Lembra do povo? 40 anos aonde? No deserto. Por causa de quê? Reclamando. Só porque vinha uma água amarga. Tirou lá do Egito para deixar a gente morrer aqui nesse deserto? Não podemos, irmãos, de maneira nenhuma. Então Paulo diz assim, ó: eu estou preso, mas a palavra não. Que todo cristão aqui que ama Jesus, não você que frequenta uma igreja, você que ama Jesus de verdade, irmão, nos momentos mais difíceis da sua vida, abra a sua boca que Jesus está soltinho nela. Soltinho nela. E você sabe que isso ganha muito poder no evangelho. Por quê? A situação às vezes que você passa, as pessoas falam assim: nossa, eu tinha tudo para estar murmurando, mas ela está adorando. Não era essa a vontade da mulher de Jó? E está pensando o que, Jó? Amaldiçoa esse Deus e morre. Tem pessoas assim com esse pensamento da mulher de Jó. Mas Jó, ele abre a boca e fala assim, ó: Deus me deu e Deus tomou. E lá na frente ele vai galgando, e ele diz assim, ó: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará em meu favor. Sabe o que Jó está profetizando no capítulo 38? Aquilo que pelos olhos da fé ele já está enxergando no 42, a restituição da bênção dobrada sobre a vida dele. Teu dia mal você tem que profetizar, irmãos, para coisas que vão aparecer na frente. Você tem que jogar palavras proféticas para frente. Você não pode se render a um momento de instabilidade, um momento difícil da sua vida. Um momento difícil, na verdade, é para te tornar sensível, trazer uma dependência de Deus. Você não foi chamado para morrer nesse mar. Você não foi chamado para... Moisés, ele disse para Deus, Deus falou assim: vou matar os egípcios, os hebreus, desculpa. Aí Moisés falou assim: Deus, o que os egípcios irão pensar? Tirou de lá para matar aqui, o Senhor vai ser envergonhado. Aí Deus falou: e é mesmo, né? Quem começou a boa obra é fiel para cumprir. Se você falhar, perde você e perde Deus.
Se você desistir, perde você e perde Deus. Agora, se você insistir, permanecer, perseverar, ganha você. E uma legião de anjos no céu vai dizer amém para você também. Alguém recebe isso aí, meu irmão? Nós não somos daqueles que retrocedem. O que eu entendo que... eu estou preso, mas a palavra de Deus não. Para quem é obreiro aí, ó, eu estou sofrendo, mas a obra não. Tem muita gente que passa por um momento de crise, desemprego, doença. A primeira coisa é, vou abrir mão da obra. Paulo está dando um exemplo aqui. Eu não. A palavra de Deus não pode parar, independente da minha dor. Agora, se Deus mandar você separar um tempo para se cuidar, tudo bem. Mas se você tem saúde para ir trabalhar e voltar para fazer outras coisas, como é que você vai largar aquilo que te dá vida? Aquilo que te dá esperança? Aquilo que você foi chamado para fazer, um bom soldado? Me diz uma coisa, como é que eu vou fazer isso? Se eu me alistei para esse propósito, se eu estou alistado nesse exército, como é que eu vou parar? Com aquilo que me traz vida, aquilo que me traz esperança, aquilo que me dá incentivo. Afinal de contas, por muitas vezes, curando a cura dos outros, eu acabo achando a minha. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa. Se isso trouxer salvação, olha só, Paulo está dizendo, estou disposto a suportar qualquer coisa. Se isso trouxer salvação e glória eterna a Jesus Cristo para os que forem escolhidos. Paulo está dizendo assim, se a minha morte e a minha doença e a minha crise, se nesse momento eu ganhar alguém, eu estou disposto a isso. Você sabe que em todo o antídoto de laboratório, aquilo que nós tomamos de remédio um dia foi testado num rato, ok? Então o rato é aquilo que testa o antídoto para que possa fazer efeito na gente. Então no mundo natural, no mundo físico, o remédio que você toma para aliviar a sua dor, algum rato teve que ser cobaia. Então alguém sofre para que alguém seja curado. Está entendendo que quando você entrega a sua vida para Jesus, Deus trabalha nos montes com você, aí depois Ele te leva nos vales para você? Por que Ele leva nos montes? Porque tem pessoa lá em cima. Por que Ele te leva nos vales? Porque tem gente lá embaixo. Aí você está passando no vale não para ficar nele, você está passando no vale para pegar na mão de quem está lá e arrastar também. Você precisa ser treinado, ser um soldado. Diga, eu sou um soldado. Diga, eu sou um soldado. Então se comporta como tal. Nós precisamos aceitar o bem e o mal, o dia bom, o dia ruim. Em todos eles nós iremos aprender. Porém, todavia, a gente aprende mais no dia mau. O dia mau fala com a gente fortemente. Ah, meu irmão, quando a conta não fecha. Pai nosso na hora do café da manhã, Pai nosso na tarde. Jesus fala comigo, quando as contas estão pagando. Quando der eu vou. É só você ver aqueles que melhoraram de vida em um ano, já decidiram ir para o retiro. Tem gente solteira no passado, foi para o retiro. Casou, não vai mais, porque agora melhorou de vida. Mas no deserto, se submete ao retiro, à fila de comida. O que a gente ora? Abençoa o povo ou deixa na mesma condição que está? Sabe aquela frase que diz assim, Deus não dá asa à cobra? Tem gente que não pode, irmão. Tem gente que não sabe se contentar. Vai querer logo se exibir. Não, agora eu posso. Irmão, o negócio é você ter o que você quer, mas não mudar o que você é. Está entendendo? Está comigo aqui, não? Mudar de lugar, tudo bem. Pastor, prosperei, vou mudar de lugar. Mas não deixa de visitar aqueles nobres que viveram contigo. Faça visita, estimule-os também. Mas abandonar, dizer, não, mas não. Tá. Não, peraí. Quem está comigo, diga amém. Aleluia. Ele diz ainda no verso de número 12, se perseverarmos com Ele, reinaremos, e se negarmos com Ele, Ele também nos negará. Se formos fiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Por que Paulo começa a dar uma suposição aqui agora, evangelizando Timóteo? Porque há um problema, tá? Já voltou, já ressuscitou quem tinha que ressuscitar, e começou os caras a se levantar e desestimular a fé de A e de B e de C. Por isso que Paulo agora, sem necessidade, a gente conhece Timóteo, sabe que o cara é crente de veia. Aí Timóteo agora começa a evangelizar a Timóteo, dizendo para ele, olha, Timóteo, a ressurreição de Cristo Jesus, descendente de Davi, não deixe de pregar isso, preste atenção, veja bem, evite no verso 16, por favor,
ao 18. Evite conversas tolas e profanas, que só levam a mais comportamentos imundanos. Esse tipo de conversa se espalha como um câncer. O exemplo ocorrido de Hermineu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu. Com isso, desviaram alguns da fé. Desde a primeira carta até agora a segunda é falado de Hermineu, de Fileto e de Alexandre. Esses camaradas, eles eram líderes que por um momento da sua vida talvez foram frustrados, ou Paulo não deu confiança para ele, mandou Timóteo também não dar, e começaram a inflamar. Sabe aqueles que não vencem e não deixam ninguém vencer? Sabe aqueles que não conseguem e tem raiva de quem consegue? Desculpa, não estou querendo causar ódio nem espanto para ninguém não, mas é uma realidade da carta aqui. E você acha que a igreja mudou? Você acha que tem alguém preocupado? Tem gente que não se preocupa com a sua própria conquista. Ele diz assim, eu não quero vencer, mas tenho raiva de quem vence. Eu não quero conquistar mais nada, mas se alguém conquistar, para mim vai ficar mal. Então, o que Paulo está chamando a atenção para Timóteo? Do campo espiritual, esse camarada aqui, Hermineu e Fileto, eles começaram a propagar uma heresia dentro da igreja. Qual é a heresia? Esse negócio da ressurreição dos mortos já aconteceu. Jesus não vai voltar nada. Uma falsa esperança, tirar. Na verdade, se Jesus já voltou, o que nós estamos fazendo aqui? Seria no nosso dia de hoje eu subir aqui no altar e falar, pessoal, estamos aqui só para enfeitar, porque a gente se gosta. Na verdade, o evangelho cristocêntrico já deixou de existir para a gente, porque Jesus já voltou e nós estamos aqui só porque a gente gosta do ambiente de culto. Quem viria para cá? Eu não viria. Quem queria uma igreja assim, que não falasse da esperança que é vindoura para a gente? Uma igreja que prega o que Jesus vai voltar para nós santificarmos. Esse é o estilo de pregação. Então esses camaradas começaram a fomentar. Meu irmão, ele chama esses caras de câncer. O que é um câncer? Uma célula morta começa a matar outra. Aí prega um órgão, mata outro. Ele diz que na igreja também é assim. Uma pessoa desestimulada desestimula outra. Uma pessoa fracassada fracassa outro. Meu irmão, o que mais a gente vê é aquilo que existe na fila de banco. Já viu quando tem uma pessoa na fila de banco falando uma coisa escalafobética? Sempre ela vai procurar alguém que sofre a mesma dor, né? Aquilo chamado Maria das Dores, né? Aquilo que a gente mais vai conhecer. Todo mundo que está ferido quer um cão para lamber sua ferida. Você precisa, meu irmão, sair de pessoas tóxicas. Pessoas que não querem vencer, pessoas que perderam uma esperança na sua vida. Se você tentar recuperá-la, amém, mas se ela tentar ser maior do que a sua fé, afasta dela, entrega ela para Deus, irmãos. Ou para Satanás, como Paulo faz. A gente tem medo de falar isso, entreguei o fulano para Satanás. Mas Paulo, aquele que você ama das Escrituras, e é bom você saber de não menosprezar a Escritura, não é reter o que você gosta. A Escritura, toda ela é boa e perfeita, ok? Então Paulo vai dizer que entregou alguns para Satanás. Então esse citado aqui, Hermineu e Fileto, ele é do mesmo grupamento do Alexandre, que foi falado na 1 Timóteo. São pessoas, aqueles que vão desestimular, vão querer desestimular a fé, desistir da fé e querem, irmãos, seus seguidores. Eles querem seguidores. Eles querem distorcer aquilo que eu falo de ordem. Eles vão dizer assim, é muita cobrança, muita regra. Estou fora da bolha. Vai fora da bolha, irmão, no mar para tu ver se você não afoga. Então eles não aceitam responsabilidade, não querem ser responsáveis e querem estimular A, B e C também não ser. É o problema que está acontecendo na igreja de Éfeso. Mas você, meu irmão, foi levado para a Babilônia com 10 mil. Mas você não é 10 mil. Você é dos 10, é 4. Ou vai andar no peido do outro? O cheirinho do outro. Você não vai andar. Você precisa ter identidade. Você precisa ter a tua fé sólida, concreta. Sua declaração da salvação tem que ser diária. Aí ele vai dizer assim no verso 14: lembra essas coisas a todos e ordene na presença de Deus que deixem de brigar por causa das palavras ou de palavras. Essa discussão são inúteis e podem causar graves prejuízo a quem os ouve. Discussões como essas têm que ser toleradas. Poderíamos levantar num tempo da igreja reformada, aquela igreja com a palavra de desordenar as pessoas, chegar em púlpito com testemunha, expor o pecado das pessoas, que ninguém mais gosta. Todo mundo gosta de pecar em silêncio, mas não gosta de se expor. Então se não gosta de se expor, não peca.
Aí tem gente pecando, mas quer fazer a obra. A obra requer santidade. Lembra? Atleta, trabalhador, ok? E soldado. Então, se não quer ter a vida exposta, não erra, não peca. Não existe negócio de dar jeitinho e achar que dá dízimo para fazer obra, não, irmão. Obra de Deus é caráter. E quem cala consente, hein? Não vai dar um gritinho só para... Não, vou sair. Obra de Deus requer caráter. Sabe qual é a consequência do erro? Banco. Retirada. Então, se já sabe a consequência, vai errar por causa de quê? Porque é um sem vergonha. Porque não quer compromisso, porque não é atleta, porque não é trabalhador, porque não é soldado. Porque o soldado ele se esforça, o trabalhador se empenha. Então nós precisamos aqui olhar essa palavra de hoje e ver que ela é uma realidade para os nossos dias. Pessoas assim causam grave prejuízo. Há um borbulho na internet sobre uma igreja que se dissipou agora. Olha, assuntos terríveis, né? Você sabe que tinha uma igreja aí mundial, uma igreja bem conceituada da época dos anos 2000, você já sabe qual é, né? E agora a outra botou outro nome, né? E se eu ver aqui essa parafernália de briga entre eles, liderança, eu já conheço uma opção de pessoa afastada. Fere o pastor, as ovelhas se perdem. Quando você cisma em brigar com alguém, você está perdendo alguém. Então a briga sempre traz prejuízo. Marido e esposa que briga, fere os filhos. É normal. Quem já sofreu isso, irmãos? Pessoas que vivem brigando, aqueles novatos da fé, acabam se perdendo. Atinge. Então Paulo dá um conselho para Timóteo: olha, evite, só tira eles, não discuta com eles, mas tira. Timóteo recebe uma ordem de Paulo para que ele tire essas pessoas, porque eles são câncer. E um câncer só cura tirando, amputando tudo. É pela raiz que tira o mal. Não pode deixar, porque é amigo de fulano, porque é amigo de fulano. Se tirar, sai todo mundo. Se tiver que sair, vai sair, irmão. A gente precisa fazer um culto que agrade a Deus. Se as pessoas quiserem, se encaixe. Pastor, é muito rude isso? Irmão, isso é seriedade, senão a igreja vai virar bagunça, toda ela. A nível de Brasil. Igreja não é plataforma, irmão. Igreja não é show. Igreja é lugar de santidade ao Senhor. Claro, o que se ouve, mas depois que acaba o culto também, minha vida precisa ser da mesma forma do que eu ouvi no culto. Está comigo? Devia estar com Jesus. Olha bem o que diz em 2 Timóteo 4,14, lá na frente. Paulo, ele é uma pessoa que a gente precisa muito aprender com ele. Não só pegar aquilo que fala de bom, Filipenses 4,16, né? Coisas lindas demais, coisas ilustrativas, dóceis. Olha o que Paulo diz aqui para você que ama Paulo aí, ou as cartas paulinas, ama Jesus, né? Verso 14, por favor, obrigado, colega. Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Paulo sabe a consequência. Deus instruiu Paulo, o Alexandre foi um opositor, e Paulo entrega a ele, porque Deus não trata o inocente como culpado, também o culpado Deus não dá como inocente. Se a pessoa é culposa, ela precisa assumir. Aí Paulo, de forma categórica, ele diz assim no verso 15: tome cuidado com ele, porque ele se opôs fortemente a tudo que dissermos. Então, quando Paulo manda a carta para Timóteo, ele fala: cuidado com aquele falso obreiro, hein? Cuidado com aquele falso líder, hein? Cuidado com aquela pessoa que é falsa, hein? E Timóteo tem que ligar o alerta, não pode ser amigo desses caras. Está entendendo o que destrói? Uma laranja contaminada contamina todo o caixote, irmãos. Sim ou não, pessoal? A gente precisa tirar o câncer do nosso meio. Não estou dizendo porque a gente tem problema aqui. Todo lugar tem, na sua casa tem. Você é um problema, eu sou um problema. Nós somos problemados. Sim ou não? Mas tem uns que são exagerados. Tem uns que não permitem ser mudados. Tem umas pessoas que é ruim, tu fala assim: ô carne de pescoço, meu irmão. Tu tenta ensinar, o cara não quer. Vai ficar perdendo a vida inteira com ele? Fala para ele: irmão, a última chance. Quando você decidiu o que você quer na vida, você me procura, porque não dá, você está me atrasando. Está comigo ou não está? Devia estar com quem? Está certo. Volta lá em 2 Timóteo 2, irmã, verso 19. 2,19. Olha como é que Timóteo, ele não deixa se perder.
Ele não deixa que ninguém tire o foco dele. Olha o que ele diz: mas o alicerce sólido de Deus, com todos os problemas que tem, ele diz: mas o alicerce sólido de Deus permanece firme, como está escrito: o Senhor conhece quem permanece a Ele. Todos que permanecem ao Senhor devem se afastar do... Uau, top demais, né? Paulo disse que Deus conhece você e você deve conhecer a Deus. Como é que Deus te conhece? Pelo seu coração. Como é que você se torna conhecido de Deus? E tem veneno nessa panela, não vou aí não. Tem maldade nessa conversa, não vou aí não. Então Paulo coloca para a gente a responsabilidade de conhecer o mal e se afastar dele. Porque eu também não tenho como conhecer o mal de longe. De longe é aquela falsa apresentação e aparência. Eu só vou conhecer se é errado se eu me apresentar. E se eu me apresentar aquilo que eu já tinha dúvida, se aparecer como real, o que Paulo manda dizer? Afasta-te. Afasta-te. O primeiro contato, irmãos, pode ser uma apresentação, mas o segundo já é um acidente. Se a gente sabe que o lugar faz mal para a gente, se a gente sabe que existem pessoas tóxicas, e eu fizer a segunda visita, a terceira visita, eu der um oi, se eu sei que na internet o cara está mal intencionado, eu sou casado, aí uma menina vai curtir uma foto, curtir outra, vai mandar oi, se eu der a segunda resposta, eu dei confiança. Está comigo ou não está? Então eu que sei o limite das pessoas na minha vida. As pessoas não são ruins, eu que sou bobo demais. Porque cada um é o que é, e eu preciso me posturar. Preciso tomar a minha atitude. Não deixar. Tem gente que é até o quintal, tem gente que é até o quintal. Tem gente que é até o portão, tem gente que é até o portão. Tem gente que pode entrar na sala. Mas o filtro está em você. Se você não tiver esse filtro, você vai reclamar. O fulano abriu a minha geladeira. Para ele abrir a geladeira, você abriu pelo menos 2 portas. A do quintal e a da sala. Não sei se na tua cozinha tem porta, são 3. Então ninguém vai meter a mão na tua geladeira se você não der um oi lá no portão. Então se tem alguém invasivo demais na tua vida, foi porque você deu corda. Está na hora de puxar. Está comigo ou não está? Devia estar com Jesus, né, pessoal? Quem está entendendo aqui, irmãos? Agora ele vai dizer para a gente assim, ó: numa casa grande, verso 20, colega. Numa casa grande, colega, porque não sei quem está aí. Que legal, bacana. Numa casa, a sua irmã, a irmã da Thaís, não é? Tainá, não é? É, legal. Pessoa que eu não sabia, pessoal. Eu sempre soube. Numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e outros são de quê? De prata. Outros são de madeira e outros de... Os utensílios de maior valor são reservados para ocasiões especiais e o de menos valor para uso diário. Quem tem aquele copo especial que quando vai alguém ou uma refeição maravilhosa na sua casa, aquela taça para você tomar aquele suco de uva, tomar aquela Coca-Cola zero, aquele sucão geladão. Quem tem aquela taça? Quem tem aquela colcha para aquela noite especial de comemoração? Quem tem aquela mega roupa, né? Ok? Você usa a roupa de sábado, de casamento, na segunda-feira? Não? Então você está entendendo que tem ocasiões que vai requerer um comportamento, uma performance melhor. Então quem quer galgar coisas maravilhosas na sua vida? Quem quer vencer? Olha o espelho que Paulo dá para Timóteo. Tudo depende do seu comportamento, porque ele diz, numa casa grande como essa, numa casa grande, alguns utensílios são de ouro, e outros são de prata, outros são de madeiras, e outros são de barro. Os utensílios de maior valor, mais valor, são reservados para ocasiões especiais, e de menos valor para uso diário. O que é uso diário? Só tem isso, serve. O que é ocasião especial? Coisas nobres, visita nobre, data nobre. Está entendendo? O que Deus está dizendo? Que na mesma casa tem todo esse tipo de pessoa. Então a gente não pode discutir. A gente aqui de madeira? E falar em 2 materiais aqui, madeira e barro, o fogo, você sabe que dissipa os 2, né? Agora os 2 materiais resistentes ao fogo, às provações, é a prata e o ouro. Aí ele diz assim, o ouro e a prata são separados para dias especiais.
sobre esses dias que eu comecei falando no culto, vai vir sobre a igreja. Esses dias, na verdade, vão ser dias no qual esse tipo de pessoas nobres serão altamente usadas pelo Senhor. Mas na mesma casa, há aqueles que falam: eu me contento com madeira. Ah, tá bom, eu sou um barro, tá bom. Eu quero uma coisa simples. Só tem tu? Vai tu mesmo. Sabe aquela coisa, irmãos, que para preencher um buraco? Não é para isso que Deus te chamou. Deus chamou você para cumprir um propósito. Então Deus começa a qualificar e dizendo assim: nobreza. Eu já quero que você vá imaginar. O que vale mais, o ouro ou a madeira? O que vale mais, o barro ou a prata? Está entendendo? Então na mesma casa há esse tipo de pessoas, com essa inteligência, com essa nobreza, se preservando para isso, se preparando para isso. Aí no verso 21 ele diz assim, por favor, muito obrigado: se você se mantiver o quê? Será um utensílio para fins. Então qual é a condição para que eu me comporte para um fim honroso, para que eu seja semelhante ao ouro, semelhante à prata, desculpa? Se eu me mantiver o quê? Então Deus, ele compara a gente. Se eu me contaminar, se eu desistir, se eu andar igual um câncer, propagando maldição, me arrastando, eu vou ser o quê? Uma madeira e um vaso. Eu vou ser um utensílio? Não, eu sou um vaso de Deus. Beleza. Mas Deus vai contar com você para catar cocô na porta da igreja quando um cachorro fazer um negocinho dele lá. Vai lá, irmão, cata aquele negocinho lá. Mas agora para obras nobres, para as coisas especiais, para aqueles dias de destaque. Sabe aquelas coisas de bodas que é esperado? Sabe aquela de 25, de 50? Sabe aquela data tua tão almejada? Sabe aquele teu maior sonho? Deus diz assim: eu vou realizar. Mas se mantenha puro. Eu estou falando para vasos de prata e de ouro nessa noite aqui. Então na mesma casa há utensílios diferentes. Meu irmão, se a pessoa quer ser madeira, cabeçuda, deixa ela. Se ela quer ser barro, sem valor, deixa ela. Lembre-se do que eu já falei: os nobres se posicionam como pessoas nobres, e pela sua nobreza deve se santificar. Então, se você se mantiver puro, será utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa empregue para toda e qualquer obra. Deus, nesses últimos dias, vai soprar uma qualidade extraordinária, e só aqueles que tiverem como obreiro aprovado por Deus em toda e qualquer situação, irão galgar lugares maravilhosos. Quando você estiver nesse nível, você fala assim: eu não nasci para disputar com ninguém, eu já sei o meu lugar. Não é questão de soberba, é questão de identidade, entende? Por exemplo, tem um concurso, você não precisa se preocupar, você não precisa olhar para o tamanho da fila, a quantidade de inscritos, você não vai se apavorar para dizer o índice de desemprego, você sabe quem é você. Você sabe o que você está fazendo, entendeu? Então qualquer um IBGE da vida, qualquer uma coisa que venha te desmotivar, o mercado está ruim, a inflação está ruim, essas coisas não irão te abalar, porque eu sei quem tem crido e sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu pensei e até imaginei. Só quem recebe isso aí, reage no seu lugar, por favor. Repete para mim um verso 21, toda a igreja junta, vamos lá, 1, 2, 3, 21, se você... Meu Deus, saiu tudo errado aí, gente. Perderam a leitura, molha o beco, bebe uma água aí, por favor. Vai lá, deixa, bebe uma água para falar. Parece que a boca está seca. De novo, valeu, obrigado, irmão. O cara falou, então me dá mais uma chance. Está perdoado, vamos lá. 1, 2, 3. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o entregue para toda obra. Irmãos, lembra que eu falei, Daniel foi para a Babilônia com quantos jovens? Diga, 10 mil. Mas ele disse assim, Daniel 1,18: assentei-me no meu coração a não me se contaminar. O que Daniel falou? Vou me santificar. Quem Deus usou na Babilônia?
A casa de Davi tinha 7, ele era o 8º. Estava se santificando, estava criando salmos, tomando conta do rebanho. Quem Deus chamou? Se nós nos prepararmos, seremos a nova geração do avivamento. Você não vai querer pegar a OB. Primeiro você tem que escrever na faculdade, se preparar, gostar de ler. Entendeu? Então tudo aquilo que você quer fazer tem que ter uma dedicação, uma paixão, pessoal. Não adianta, Deus não chama obreiro relaxado. Salmo 69:9 diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Você tem que ter paixão pelo que você faz. Tem que amar o que você faz. O primeiro a acreditar tem que ser em você, irmãos. Está colocando a mão, tem que colocar o coração, irmãos. A mão não faz tão bem quanto o coração faz, irmãos. Quando você coloca o coração, você coloca sentimento, você coloca a verdade, você fala, só tem essa esperança, é isso que eu quero, e etc e tal. Está comigo aí, irmãos? Aí está o sucesso. Olha o que ele diz no verso 15, aquela velha frase que nós conhecemos como obreiro aprovado. Esforce sempre, Timóteo, para receber a aprovação de quem? De Deus, a quem você seja um bom trabalhador, que não tenha do que se envergonhar. Ensine corretamente a palavra da... irmãos, Deus está doido por esse tipo de pessoas. Pessoas que se esforçam para que sejam aprovadas por Deus, para que seja um bom trabalhador e que a sua vida seja uma vida onde não tenha falsidade. A pior coisa é alguém falar alguma coisa de você e ter causa para isso. Porque eu digo de falar, porque pessoas falam, porque falar até papagaio fala. Então tem gente que fala, Márcio, de coisas que realmente fatos são, né? Que elas estão vendo, mas tem gente que fala daquilo que não é. E a melhor verdade é quando você ouve uma mentira a teu respeito. Porque árvore que cresce, todos vão tacar pedra. Irmão, não tem ninguém falando de quem está com controle remoto depressivo. É uma ou duas pessoas que sabem do problema. Mas fala de alguém que está rompendo. Fala de alguém que está botando a cara. Fala de alguém que está crescendo. Começa a crescer, começa a deixar as pessoas te ver. Os pedregulhos vão rolar, meu irmão. Mas a melhor verdade é a mentira deles. Bem-aventurados sois vós quando injuriares e mentindo por causa do meu nome. Aprenda uma coisa. Quando alguém disser uma mentira que para você não é uma verdade, você está bem. Você está bem. Eu não quero aqui, de forma demagógica, dizer assim, fale mal, falo bem, fale do meu nome. Não, dói, não dói quando as pessoas falam de você? Dói ou não dói? Dói ou não dói? A pessoa na reunião de família, você sabe que alguém falou de você, e não sei não, o fulano está prosperando, mas deve estar roubando. Você não fica machucado? A própria família falando de você, sim ou não? Quem tem essas coisas? Não aponta a mão, por favor. Não levanta a mão não. Você botou uma piscina na sua casa, olha lá. Está roubando, esse aí, está passando um cartão, esse aí, não sei não, hein, deve estar lá junto com o pastor lá roubando. O teu sobrenome agora é pastor, irmão, você sabe disso, né? Que tem duas pessoas que roubam, eu e você na sua família, né? Eu e você na sua família somos um ladrão. Está igual o pastor roubando. Ele não sabe o que é servir a Deus, Deus da provisão, que abre porta onde não tem. Deus que faz acontecer as coisas maravilhosas. Eu sei que muitos de vocês têm sobrenome pastor. Tem ou não tem? Você começa a prosperar. Olha lá, pastorzinho. Não é? Quem já foi chamado de pastorzinho? Levanta a mão, por favor. Desse jeito, é muita gente, entendeu? Lá vai para a igreja, dá o dízimo, Quem já ouviu isso aí? É desse jeito, cara. Mas sabe qual é a graça? A graça é que isso incomoda, gente. É ruim, mas é bom. Porque a nossa vida seria chata se ninguém se preocupasse com o nosso crescimento. Na verdade, esse ibope de fora é o sinal que a gente às vezes nem enxerga. Talvez você está acostumado, Deus está abençoando e tal, você fala assim, como é que está a minha vida? Quando alguém repara, é que na verdade alguém está dizendo para você assim, está dando certo. Todos que crescem serão observados. Todos vocês que querem, na verdade, romper na vida, serão observados. Agora, qual a sua resiliência? Não se abalar com essas coisas. Não precisa ir na loja comprar uma figuinha.
não precisa. Não precisa, irmão. Está repreendido o olho grande. Você sabia que não precisa disso? Você precisa ter vida com Deus. Porque o diabo só entra onde tem brecha. Se não tem brecha, não entra, irmãos. Fala assim: tudo que é meu está santificado, protegido, guardado. Começa a nominar aí, diga: a minha empresa está guardada, a minha casa está guardada, tudo que é meu está guardado. Começa a profetizar, está no ambiente profético, profetiza, diga: está tudo na mão de Deus. Provérbios 16, verso 3 diz: consagra ao Senhor tudo que você tem. Olha aí que legal. Os teus planos serão bem-sucedidos no Senhor. Então Paulo ensina para a gente no verso 15: esforce, irmão. Ele está mandando se esforçar. Por quê? Porque não é fácil. Esforce para quê? Para receber a aprovação de Deus que você serve. O que Deus quer da gente aqui para a gente fechar? Deus quer que todos nós sejamos aprovados nele. Talvez você chega para o teu pastor e fala assim: pastor, o que você acha de mim? Ele não está com você 24 horas, mas Deus está. Talvez você chega para o teu líder e fala: e aí, líder, como é que eu estou me relacionando? Talvez você trabalhe só na presença de alguém. Mas eu desafio você a perguntar ao Deus invisível que te vê levantar e deitar: Deus, o que o Senhor acha de mim? É sempre bom pedir a opinião de Deus, não é, casal? A opinião de Deus. Existem duas verdades. A tua que está perguntando é de quem vai te responder, e existe a verdade de Deus. E ela é soberana sobre os dois lados. Está comigo aí, não? Então todos vocês vão fazer uma oração hoje a Deus. Pergunta: qual? Deus, o que o Senhor acha de mim? Está preparado para receber uma resposta de Deus? Eu termino aqui dizendo para vocês, no verso de número 22, por favor. Lembrando que Paulo está incentivando a quem? A Timóteo, a um nível de santidade, pureza, trabalho, como um atleta, como soldado, como um lavrador. Então o que Paulo está dizendo para Timóteo? Empenho, dedicação. Irmão, o que cai do céu é chuva, e está demorando 40 dias aqui, já choveu. O Márcio não quer. O que cai do céu é chuva. Não adianta fazer cara de miserável, que ninguém vai resolver seu problema. Esse negócio de dar uma pobre pro coitadinho de Gideão, falar: sua família é mais pobre, vai continuar pobre. Você vê que até ali não resolveu. Deus falou assim: não posso fazer nada com quem tem choro preso. O negócio é você se assumir, irmãos. Levantar desse pó, dessa cinza. Parar com essa síndrome de pobrezinho, coitado. Essa dependência. Não, porque a minha pensão vai cair. Já era para ter aberto uma empresa em vez da pensão. Já era para estar voando em vez de andar. Muito tempo. O que faz você estagnar no teu lugar são os teus choros. Você na verdade é o que você diz. Se você diz que é um pobre coitado, ninguém vai te levantar, nem você mesmo. Está comigo aí, não? Mas a Bíblia diz: aqueles que esperam no Senhor irão voar, terão asas como águia, irão caminhar e não se fadigar, irão correr e não vão se cansar. Há uma força extraordinária para aqueles que se dispõem a trabalhar, a se esforçar. Ele mesmo nessa noite diz para você que está com a mão erguida: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e eu te fortaleço. Verso 22, por favor. Eu só quero ler a parte A. Todo o texto é interessante. Já vou ler então a parte B, que depois eu quero a parte A. Busque justiça, fidelidade, amor, paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. Repete comigo a parte B. Busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. Então o que você tem que buscar? Responda: justiça, fidelidade, amor, paz. Com quem? Com quem tem coração puro. Agora o interessante, depois de descobrir isso, ou de lermos isso e aplicarmos na nossa vida, diante de tudo que eu falei, da performance que Paulo espera que Timóteo esteja, olha o que ele diz: quer ser um vaso de honra? Quer ser um vaso que Deus vai usar para coisas grandes? Quer ser alguém diferente da sua família, não desdenhando eles, mas maximizando o teu potencial? Quer ser aquele que no meio da sua casa, onde há Eliabe, os 7 irmãos, Deus chama o pequeno para ser o maior? Quer ser aquele que Deus inverte a ordem, o que não é, chama para ser?
O que não tem chama para ter. Quer ser isso? O segredo é aqui, ó. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Eu resumo isso, saia da carnalidade. Quando a Bíblia trata de Deus, não é como pessoa, a Bíblia trata Deus como espírito. Então, se você quer se aproximar de Deus, ser parceiro, se você quer ser sócio de Deus, não dos homens, santidade ao Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor, Camila. Então ele diz, fuja das paixões. Eu estou com a mina, estou me esfregando. Carne, promessa não cumpre. Nosso Deus, sem egoísmo. Se você quiser. Foi bom ver um sorriso no seu rosto, viu? Estava bem cruel aqui. Se você quiser, na verdade, vencer, quando Deus olha para a terra, Ele não enxerga a carne. Quando Ele enxerga a carne, Ele quer mandar fogo, igual Sodoma e Gomorra. Quando Deus olha para a terra, Ele quer ver espírito, algo semelhante a Ele. Então a gente precisa desalojar da carne, a mente carnal, a vontade carnal, para que nós sejamos próximos de Deus em espírito e em verdade. Quando Jesus disse para a mulher samaritana como é que Deus ia buscar, Ele diz, Ele busca os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então está na igreja, ser carnal não adianta em nada. Está ocupando uma cadeira, está ajudando o tijolo da igreja, afinal de contas o aluguel aumentou hoje, 8, alguma coisa por cento, vai nos ajudar o teu dízimo, a tua oferta, mas você não vai para o céu. Foi muito bacana fazer parte contigo da igreja, continua com a gente, mas para o céu não adianta. Você ajuda a gente, mas não se ajuda nem a Deus, cara. Onde você vai ouvir esse nível de verdade, gente? Quem quer te espantar, gente? Cadê os lobos que só querem que você entrega? Da igreja Deus cuida, porque se foi Ele que abriu, Ele cuida, irmãos. Uma palavra dessa, um ou outro não vai gostar, não vai vir, mas Deus vai trazer 50 depois. É só você dar uma olhada, ver quantas pessoas tem em pé na igreja que não tem mais lugar. As pessoas nos últimos dias terão fome e sede da palavra, irmãos. Está todo mundo querendo ouvir a verdade, ainda mais que doa neles. Eles falam, é o que eu preciso, não era o que eu quero, é isso que eu quero para a minha vida. Afinal de contas, todo mundo que vem para a igreja está pensando aonde? Na eternidade. E para a eternidade a porta não entrou em reforma. Não existe pedreiro apto, nem engenheiro, nem arquiteto que possa largar essa porta. A mão dele está estendida lá e diz, é aqui, ó. Ou é você ou o teu estilo de vida. Ou é você ou os teus pecados. Então para você entrar por essa porta, sede santo como o Senhor é santo. Paixões da juventude. Esses dias a gente estava passando no Instagram. Aí você sabe que o Instagram, eu tenho medo de colocar a Alexa lá em casa, porque tudo que você fala, ela grava, né? Acho que aquilo é o anticristo dentro da sua casa, né? Mas aí meu filho me lembrou esse dia e falou, pai, você já reparou que o teu telefone também, tudo que você fala, ele mostra quando você abre a página? Eu falei, misericórdia, é o chip do anticristo. É verdade, irmãos. Mas preste atenção, irmãos. Você já viu a poluição que vem para a gente? Por exemplo, você que é jovem, quer se tornar santo, puro, toda hora você vê lá uma mulher pelada no Instagram, alguma coisa obscena. Você que é casado, quer se santificar, toda hora tem um negócio lá. Aí esse dia eu mostrei para um rapaz, ele falou, pô, aqui, apareceu isso aqui. Aí você vem nesses 3 pontinhos aqui e denuncia essa página, que isso para de aparecer para você. Eu fui ensinado e agora repliquei para outra. Agora estou falando para uma igreja, um potencial. Se você não quiser ser carne, você vai lá nesses 3 pontinhos. Se você quer ser mais espiritual ainda, abra mão do Instagram. Mas também abra mão de falar palavrão. Mas também abra mão de fazer fofoca. Abra mão de ser um bandido, um 7-1. Seja homem. Honre com a sua palavra. Pague as pessoas que você deve. Seja justo. Seja a imagem de Deus aqui na terra. Quem hoje nessa noite aqui quer ser um vaso de honra para Deus? Pastor, senti necessidade de me plumar e me alinhar em algumas áreas. Quero ser instrumento de ouro e de prata. Vamos fazer uma oração aqui no altar? Tem algumas coisas que estão me fazendo errar, pastor, pecar.
Eu estou com a paixão da juventude, preciso abrir mão. Então essa é agora. Só para quem precisa, não é nada religioso não, tá, pessoal? De verdade, se você tem algo que durante a palavra, essa luz veio para você, esse é o momento seu aqui para a gente finalizar. Vamos adorá-lo.